Sejam todos bem-vindos ao canal Doxa e Episteme. Hoje trazemos mais um episódio da série Filosofando em Casa, com o tema Santo Agostinho e a Meritocracia. Santo Agostinho nasceu em 354 d.C. e faleceu em 430 d.C. Foi um pensador cristão que viveu no começo do século V na periferia do Império Romano, que estava em rápido declínio. Ele residia na cidade de Hipona, localizada na região norte da África, atualmente conhecida como Annaba, na Argélia. Agostinho desempenhou o papel de bispo por mais de 30 anos, sendo muito apreciado e oferecendo orientações inspiradoras à sua congregação, a qual era composta majoritariamente por fiéis pobres e pouco instruídos. Nos seus últimos dias de vida, a cidade de Hipona foi invadida e incendiada por uma tribo germânica chamada Vândalos, que destruiu as legiões romanas e raptou as jovens da região. No entanto, por reconhecimento às conquistas do idoso filósofo, a catedral e a biblioteca de Agostinho foram completamente poupadas e preservadas. Ele é relevante para os não-cristãos contemporâneos devido às críticas que ele fazia a Roma, seus valores e sua visão de mundo, e também porque Roma compartilha muitas semelhanças com o Ocidente moderno, especialmente com os Estados Unidos, que admiravam tanto o império que desejavam que sua capital, localizada às margens do rio Potomac, parecesse ter sido magicamente transportada das margens do Tibre. Os romanos acreditavam em dois princípios específicos. 1. Busca da felicidade terrena. Em geral, eles eram otimistas. Os construtores do Pont du Gard e do Coliseu tinham fé na tecnologia e no poder humano de controlar a si mesmos, dominar a natureza e planejar sua própria felicidade e satisfação. Em escritores como Cícero e Plutarco, podemos encontrar certo orgulho, ambição e confiança no futuro que, com algumas adaptações, não pareceriam fora de lugar nas páginas das revistas modernas. Os romanos eram ávidos seguidores do que hoje chamamos de autoajuda, treinando o público para alcançar maior sucesso e eficiência. Acreditavam que os seres humanos eram essencialmente aperfeiçoáveis. 2. Uma ordem social justa. Durante longos períodos, os romanos acreditavam que sua sociedade se destacava pela justiça, justitia. Embora a herança desempenhasse um papel importante, eles também acreditavam que pessoas ambiciosas e inteligentes poderiam ter sucesso. Acreditava-se que a capacidade de ganhar dinheiro refletia tanto as habilidades práticas de alguém quanto um certo grau de virtude interna. Portanto, exibir riqueza era considerado um comportamento honroso e motivo de orgulho. O consumo era ostentatório e a busca pela fama era um ideal respeitável. Santo Agostinho discordava fortemente dessas duas perspectivas. Em sua obra-prima, A Cidade de Deus, ele as examinou de maneira crítica, o que continua relevante para qualquer pessoa que tenha dúvidas sobre elas, mesmo que as soluções propostas, baseadas na teologia cristã, sejam mais atraentes para um público cristão. Aqui estão as refutações de Agostinho. Todos nós somos seres corruptos, insanos, errantes e iludidos. Sem qualquer possibilidade terrena de felicidade, Agostinho foi o responsável por introduzir a ideia do pecado original. Ele afirmou que todos os seres humanos, e não apenas alguns indivíduos infelizes, são inerentemente corruptos, pois todos somos herdeiros dos pecados de Adão, mesmo sem saber. Nossa natureza pecaminosa gera o que Agostinho chamou de libido dominandi, o desejo de dominação, que se manifesta na forma violenta, mesquinha e implacável com que tratamos os outros e o mundo ao nosso redor. Somos incapazes de amar adequadamente, pois estamos constantemente à mercê de nosso egoísmo e orgulho. Nossa capacidade de raciocínio e compreensão é extremamente frágil. A lascívia, um aspecto específico abordado por Agostinho, pois ele passou grande parte de sua juventude fantasiando sobre mulheres na igreja, nos persegue incessantemente. Não conseguimos nos compreender, perseguimos ilusões e somos afligidos pela ansiedade. Agostinho concluiu sua crítica repreendendo todos os filósofos que desejaram com uma loucura espantosa serem felizes aqui na Terra e alcançar a felicidade por seus próprios esforços. Embora possa parecer deprimente, talvez seja um alívio estranho sermos informados de que nossa vida é desordenada não por acaso, mas por definição, por sermos seres humanos, e nada humano pode ser completamente perfeito.
pois a perfeição é uma prerrogativa exclusiva do divino. Somos criaturas destinadas a intuir a virtude e o amor, embora jamais sejamos capazes de garantir sua conquista para nós mesmos. Nossos relacionamentos, carreiras e países, inevitavelmente não são como gostaríamos que fossem. Não é algo que tenhamos feito. As circunstâncias estão contra nós desde o início. O pessimismo de Agostinho alivia parte da pressão que podemos sentir, especialmente tarde da noite, nos fins de domingo e em qualquer momento após os 40 anos, à medida que gradualmente nos resignamos à natureza imperfeita de praticamente tudo que somos e fazemos. Não devemos nos enfurecer nem sentir que estamos sendo perseguidos ou selecionados para um castigo injusto. Essa é simplesmente a condição humana, cujo legado podemos chamar, mesmo que não acreditemos na teologia de Agostinho, de pecado original. Todas as hierarquias são injustas. Não existe justiça social. Aqueles no topo não são naturalmente todos bons, nem aqueles na base são todos maus, e vice-versa. Os romanos, em seus momentos de maior ambição, acreditavam que sua sociedade era altamente meritocrática. A influência familiar tendia a afetar as oportunidades, mas isso não era suficiente para alcançar o topo. Era necessário contar com virtudes e habilidades genuínas. Acima de tudo, eles viam a grandeza do Império Romano como um reflexo dos méritos coletivos da população romana. Os romanos dominavam extensas regiões do mundo porque eram merecedores. O Império era uma recompensa por sua virtude. Essa visão é extremamente tentadora nos dias de hoje para aqueles que estão em grandes empresas ou em estados desenvolvidos. Ver sua grande prosperidade e poder como meras recompensas por seu mérito. Que alegações arrogantes, pretensiosas e cruéis, observou Agostinho. Nunca houve e nunca poderá haver justiça em Roma ou em qualquer lugar da terra. Deus não concede riqueza e poder aos bons, nem necessariamente condena os que não os possuem à pobreza. A ordem social é uma mistura complexa de merecedores e não merecedores. Além disso, qualquer tentativa dos seres humanos de separar as pessoas em boas e más é um pecado grave, uma tentativa de assumir uma tarefa que somente Deus pode realizar. E mesmo assim, somente no fim dos tempos, no dia do juízo, com o som das trombetas e as hostes de anjos. Agostinho fazia uma distinção entre o que ele chamava de duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Esta última era o ideal, o paraíso celestial, onde os justos finalmente dominariam. O poder estaria em perfeita harmonia com a justiça, e a virtude prevaleceria. No entanto, os seres humanos jamais seriam capazes de construir uma cidade assim, nem deveriam se considerar capazes disso. Estavam condenados a habitar apenas na cidade dos homens ou cidade terrena, que era uma sociedade inerentemente falha, onde a riqueza nunca estaria alinhada adequadamente com a virtude. Nas palavras de Agostinho, a verdadeira justiça não existe, exceto naquela república cujo fundador e governante é Cristo. Ou seja, a distribuição completamente justa de recompensas não é algo que possamos ou devamos esperar na Terra. Mais uma vez, pode parecer desanimador, mas a filosofia de Agostinho é extremamente generosa em relação ao fracasso, à pobreza e à derrota, tanto a nossa quanto a dos outros. Ao contrário do que os romanos afirmavam, o fracasso terreno não indica que uma pessoa seja intrinsecamente má, da mesma forma que o sucesso também não tem um significado profundo em si mesmo. Essa análise resulta na falta de moralismo e elitismo. Nosso dever é sermos céticos em relação ao poder e generosos com a fraqueza. Não é necessário ser cristão para encontrar conforto nessas duas questões. Elas são os presentes universais que a religião oferece à filosofia política e à psicologia humana, e permanecem como lembretes constantes dos perigos e da crueldade de acreditar que a vida pode ser perfeita ou que a pobreza e a obscuridade sejam indicadores confiáveis de vício. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!